Meu nome é Sarah Mitchell, e nunca imaginei que um dia estaria parada numa estação de trem com 2 malas pesadas, 2 crianças chorando e o coração partido ao meio. Meu marido acabara de partir, não para o trabalho, não para uma emergência, mas para uma viagem de luxo com a mãe dele, me deixando para trás como se eu fosse apenas uma funcionária dispensável. Você entende, né? Minha mãe merece este momento. Foram suas últimas palavras antes de desaparecer entre a multidão. Naquele instante, algo dentro de mim morreu. Mas o que ele não sabia era que daquela dor nasceria uma mulher que ele jamais reconheceria. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sarah Mitchell, e se há algo que aprendi ao longo dos meus 32 anos de vida, é que o amor pode ser tanto a força que nos ergue, quanto o peso que nos enterra. Cresci em uma pequena cidade no interior de Ohio, num lugar onde todos se conheciam pelo primeiro nome e onde os sonhos pareciam caber dentro de uma cerca branca e um jardim bem cuidado. Minha mãe era professora primária, mulher de sorriso cansado e mãos sempre ocupadas corrigindo provas até altas horas da noite. Meu pai era mecânico, homem silencioso, de poucas palavras, mas de abraços firmes que diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Éramos uma família simples, jantares à mesa às 6 da tarde, orações antes de dormir, passeios de domingo na pracinha da cidade. Não tínhamos luxo, mas tínhamos algo que muitos ricos jamais conhecem: pertencimento. Eu me lembro de sentar no balanço da varanda e observar minha mãe costurando roupas velhas para transformá-las em algo novo. Sarah, ela dizia enquanto passava a agulha com precisão, nunca se esqueça de que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela constrói com as próprias mãos. Aquelas palavras ficaram comigo. Cresci acreditando que se eu trabalhasse duro, se eu fosse gentil, se eu desse o meu melhor, o mundo me devolveria na mesma medida. Eu era ingênua, doce demais para um mundo que às vezes premia a crueldade e pune a bondade. Mas naquela época, eu ainda não sabia disso. Quando completei 22 anos, deixei Ohio para estudar enfermagem em Chicago. A cidade grande me engoliu de um jeito que eu nunca tinha imaginado. O barulho constante, as luzes que nunca se apagavam, as pessoas apressadas que mal olhavam umas para as outras, eu me sentia invisível, mais uma formiga numa colônia gigante. Morava num apartamento minúsculo que dividia com outras 2 estudantes, trabalhava meio período num café e estudava à noite até os olhos arderem de cansaço. Mas eu amava aquilo. Cada plantão no hospital, cada paciente que eu ajudava, cada sorriso de gratidão que recebia, me lembrava de por que eu tinha escolhido aquele caminho. Eu queria cuidar das pessoas. Queria ser a mão que segura quando tudo parece estar desmoronando. Talvez porque, no fundo, eu mesma precisasse de alguém que segurasse a minha. Foi numa dessas noites exaustivas, depois de um plantão de 12 horas, que conheci Daniel Carter. Eu estava sentada sozinha num diner 24 horas comendo um sanduíche morno e tentando não adormecer em cima do prato. Ele entrou apressado pedindo um café para a viagem. Nossos olhares se cruzaram por acaso, ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Noite difícil? Ele perguntou com um sorriso simpático. 12 horas seguidas no hospital, eu respondi, tentando parecer menos exausta do que realmente estava. Enfermeira? Ele perguntou, sentando-se na cadeira à minha frente sem esperar convite. Normalmente isso me incomodaria, mas havia algo nele, uma segurança tranquila, uma presença que não invadia, mas preenchia. Ainda estudante, corrigi, mas um dia você. Tenho certeza que vai, ele disse com convicção. E aquela certeza de um estranho me aqueceu de um jeito que eu não esperava. Daniel trabalhava como consultor financeiro numa firma prestigiada no centro de Chicago.
Ele vinha de uma família rica, daqueles que tinham um sobrenome conhecido e histórias de avós que fundaram empresas e construíram fortunas. Mas ele não era arrogante. Pelo menos não no começo. Ele era atencioso, engraçado, interessado. Me ligava para saber como tinha sido meu dia, aparecia no hospital com um café quente nas noites frias, me fazia rir quando eu achava que não tinha mais forças para sorrir. Nos primeiros meses, eu me sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas. Jantares em restaurantes que eu só via nas vitrines, passeios de fim de semana em lugares que eu nunca imaginei conhecer, presentes que eu não sabia como aceitar sem me sentir incomodada. Você merece tudo isso, Sarah. Você trabalha tanto. Deixa eu cuidar de você. E eu deixei. Pela primeira vez na vida, relaxei. Confiei, acreditei que alguém pudesse me amar sem esperar nada em troca. Nós nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia linda num jardim em Martha's Vineyard. Meus pais choraram de felicidade. Minha mãe segurou minhas mãos antes de eu entrar e disse: "Você encontrou alguém bom, minha filha. Cuide desse amor." E eu cuidei. Ou pelo menos tentei com todas as forças que eu tinha. Logo vieram as crianças. Emma nasceu primeiro, uma menina de olhos claros e risada contagiante. 2 anos depois veio Noah, sério e observador, desde pequeno, como se já entendesse o mundo melhor do que qualquer adulto. Eu me tornei mãe em tempo integral. Daniel insistiu. "Você não precisa trabalhar, Sarah. Eu ganho o suficiente para todos nós. Fica com as crianças. Eles precisam de você." E eu fiquei. Deixei a enfermagem de lado, guardei meus sonhos numa gaveta empoeirada e me dediquei completamente à família. Eu cozinhava, limpava, levava as crianças para a escola, ajudava com o dever de casa, organizava festas de aniversário, participava das reuniões de pais. Eu me tornei invisível, mas achava que isso era amor, achava que sacrifício era sinônimo de devoção. Daniel trabalhava cada vez mais, viagens constantes, reuniões que se estendiam pela noite, finais de semana no escritório. "É pela família", ele dizia. "Estou construindo o nosso futuro." E eu o acreditava, porque acreditar era mais fácil do que questionar. Mas aos poucos, algo mudou. Os jantares silenciosos, os olhares distantes, as respostas curtas. Ele voltava para casa cansando demais para conversar, irritado demais para brincar com as crianças, e quando eu tentava me aproximar, ele se afastava. "Estou exausto, Sarah. Você não entende a pressão que eu tenho." Então veio Margaret Carter, a mãe dele. Uma mulher imponente, de palavras afiadas e sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Ela nunca me aceitou. Desde o primeiro dia, deixou claro que eu não era o tipo de mulher que ela imaginava para o filho. Daniel merecia alguém do mesmo nível, ela dizia nas entrelinhas de cada comentário. Alguém que entendesse o mundo dele. E, lentamente, imperceptivelmente, Daniel começou a concordar. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A presença de Margaret Carter em nossas vidas era como uma nuvem escura que bloqueava o sol. Ela não morava conosco, graças a Deus, mas visitava com uma frequência que me deixava constantemente em alerta. Sempre aparecia sem avisar, com aquele sorriso fino e os olhos examinando cada canto da casa como se estivesse procurando falhas, e sempre encontrava. "Sarah, querida", ela dizia com um tom que destilava condescendência. "Você não acha que as cortinas da sala estão um pouco datadas? Na casa dos Williamson tudo é tão moderno, tão elegante." Ou então, "As crianças parecem um pouco pálidas. Será que estão comendo direito? Você sabe cozinhar pratos nutritivos, não sabe?" Cada comentário era uma farpa pequena, mas que se acumulava. Daniel nunca me defendia. Ele simplesmente ria, dava um tapinha no ombro da mãe e dizia: "Mãe, você exagera."
Mas eu via nos olhos dele que ele concordava, que ele também achava que eu não estava à altura. As visitas se tornaram mais frequentes depois que Daniel recebeu uma promoção importante na firma. Ele agora era vice-presidente, um cargo que vinha com um salário maior, responsabilidades maiores e, aparentemente, uma esposa que precisava ser reprogramada para se encaixar no novo status social. Precisamos ir a mais eventos corporativos, Daniel anunciou uma noite durante o jantar. Jantares de gala, conferências, recepções. É importante para minha carreira que façamos essas aparições. Claro, respondi, tentando esconder a ansiedade. Eu vou com você. Ele hesitou, olhando para o prato. Talvez você precise, você sabe, atualizar um pouco o guarda-roupa e talvez fazer algumas aulas de etiqueta social. Minha mãe conhece uma excelente instrutora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma e Noah nos olhavam, sentindo a tensão, mesmo sem entender completamente. Etiqueta? Repeti devagar. Você acha que eu não sei me comportar em público? Não é isso, ele se apressou em dizer. É que essas pessoas são diferentes. Elas cresceram num mundo que você não conhece. Eu só quero que você se sinta confortável. Mas o que ele realmente queria dizer era: eu quero que você não me envergonhe. Comecei a frequentar os eventos. Vestidos caros que eu nunca teria escolhido, sapatos que machucavam meus pés, conversas vazias sobre ações, investimentos e casas de veraneio em lugares que eu mal conseguia pronunciar. Eu sorria, acendia, fingia interesse, mas por dentro eu me sentia como uma impostora, uma garota do interior de Ohio, vestida de seda, tentando desesperadamente pertencer ao mundo que nunca a quis ali. Margaret sempre estava presente nesses eventos. Ela circulava pela sala como se fosse a anfitriã, apresentando Daniel às pessoas importantes, puxando-o para conversas privadas enquanto eu ficava sozinha num canto, segurando uma taça de champanhe que eu mal tocava. Sarah parece um pouco perdida, ela ouvia comentar com uma amiga numa dessas noites, sem se preocupar se eu estava perto o suficiente para ouvir. Pobre Daniel, ele merecia uma esposa que realmente entendesse o mundo corporativo, alguém mais sofisticada. Voltei para casa naquela noite, com as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Daniel dirigia em silêncio, os dedos tamborilando no volante. Você bebeu demais, ele disse finalmente. Eu tomei meia taça, retruquei. Então por que está chorando? Porque a sua mãe me humilha publicamente e você não faz nada. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Minha mãe só quer o melhor para nós. Ela tem razão em algumas coisas, Sarah. Você precisa se esforçar mais para se encaixar. Aquelas palavras ficaram comigo por dias, semanas, meses. Eu preciso me esforçar mais, como se tudo o que eu fazia, cuidar da casa, das crianças, dele, não fosse suficiente. Como se eu não fosse suficiente. As coisas continuaram deteriorando. Daniel passava mais tempo com a mãe do que comigo. Jantares semanais na casa dela, nos quais eu raramente era convidada. É conversa de negócios, ele explicava. Você ia achar chato. Mas eu sabia que a verdade era outra. Eu não era bem-vinda. Comecei a me sentir como uma estranha na própria vida. As crianças eram minha única ancoragem. Emma, com seus 7 anos, já percebia que algo estava errado. Mamãe, por que o papai não brinca mais com a gente? Ela perguntou uma tarde enquanto fazíamos biscoitos juntas. Ele está muito ocupado com o trabalho, querida, menti, forçando um sorriso. Mas ele tem tempo para vovó Margaret, ela observou, com aquela inocência cruel das crianças que enxergam a verdade que os adultos tentam esconder. Eu não tinha resposta para aquilo. Noah, aos 5 anos, era mais quieto. Ele apenas observava. Via o pai chegar tarde, via a mãe esconder lágrimas, via a atenção que pairava sobre a casa como uma névoa invisível. Uma noite, ele veio até meu quarto depois que Daniel tinha saído para mais um jantar de negócios. Mamãe, você tá triste?
Ele perguntou, subindo na cama e se aconchegando ao meu lado. Não, meu amor. Menti novamente, acariciando seus cabelos escuros. Mamãe tá bem. Você não precisa mentir pra mim, ele disse com uma seriedade impressionante para uma criança tão pequena. Eu sei quando você chora no banho. Meu coração se partiu. Segurei-o mais forte, as lágrimas finalmente escapando. Às vezes os adultos ficam tristes, Noah, mas vai ficar tudo bem, mamãe promete. Era uma promessa que eu não sabia se conseguiria cumprir. A gota d'água veio numa manhã de sábado, 3 meses antes daquela fatídica estação de trem. Daniel estava na sala, olhando o laptop quando Margaret ligou. Eu ouvi a conversa dele do quarto, onde dobrava roupas. Sério, mãe? França? 2 semanas? Não sei, preciso ver com a Sarah. Como assim só nós dois? Você sabe que ela vai ficar chateada. Tá bom, eu penso nisso. Quando ele desligou, fui até a sala. O que sua mãe quer agora? Ele olhou para mim com aquela expressão que eu já conhecia tão bem. Culpa misturada com irritação. Ela quer fazer uma viagem comigo, para a França. Disse que sempre sonhou em visitar Paris e que quer que eu a acompanhe. E ela não me convidou. Afirmei, não perguntei. Sarah, ela não me convidou, repeti a voz mais firme, e você está considerando ir. É minha mãe, ela está ficando velha, quem sabe quantas oportunidades ainda teremos. Ela tem 62 anos e está mais saudável que eu. E quanto às crianças? Quanto a mim? Vamos simplesmente ficar aqui esperando você voltar da sua viagem romântica com sua mãe? Não seja ridícula. Ridícula! Minha voz subiu. Você acha ridículo eu querer que meu marido me escolha pelo menos uma vez na vida? Ele se levantou, fechando o laptop com força. Você está exagerando. É só uma viagem. 2 semanas. Você pode cuidar das crianças sozinha por 2 semanas, não pode? Eu cuido das crianças sozinha todos os dias, Daniel, porque você nunca está aqui. Eu trabalho para sustentar essa família. E eu? Gritei. O que você acha que eu faço? Você acha que criar seus filhos, manter sua casa, suportar os insultos da sua mãe não é trabalho? Ele me olhou com frieza, uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Em seu estado de infelicidade, pense o que você realmente quer da vida. Saiu da sala, deixando-me sozinha com aquelas palavras ecoando. O que eu realmente queria da vida? A pergunta me perseguiu pelos dias seguintes, porque a verdade era que eu já não sabia mais. Eu tinha me perdido em algum lugar entre ser esposa, mãe e a mulher invisível que ninguém mais via. As semanas passaram, Daniel confirmou a viagem com Margaret, comprou passagens de primeira classe, reservou hotéis 5 estrelas, planejou roteiros românticos, mãe e filho explorando Paris como se fossem um casal. Não vem com a gente, disse ele numa noite como se estivesse fazendo um favor. As crianças ficariam entediadas. É melhor você ficar e cuidar delas. Eu não discuti. Algo dentro de mim já tinha desistido. E então chegou o dia em que tudo mudaria para sempre. O dia da estação de trem. A manhã começou com uma ilusão de normalidade. Acordei cedo, preparei o café da manhã, ajudei Emma e Noah a se vestirem. Daniel estava no quarto, arrumando a mala de viagem com aquele cuidado meticuloso que sempre teve com suas coisas. Roupas dobradas perfeitamente, sapatos envoltos em sacos de tecido, artigos de higiene pessoal organizados em nécessaires caras. Tem certeza que não quer que eu leve vocês até o aeroporto? Perguntei, apoiada no batente da porta. Ele nem levantou os olhos. Não precisa. Minha mãe contratou um motorista particular. Vamos pegar o trem executivo até o aeroporto, mais confortável. Claro, Margaret sempre escolhia o mais confortável, o mais exclusivo, o mais distante de tudo que fosse comum. E eu era definitivamente comum demais para aquele mundo. As crianças vão sentir sua falta, disse eu baixinho. Ele finalmente me olhou. São só 2 semanas, Sarah. Elas vão sobreviver. Não foi o que ele disse que me machucou. Foi o tom. Como se as crianças fossem apenas um inconveniente temporário, um detalhe menor na grande aventura que o esperava. Emma apareceu na porta, segurando seu ursinho de pelúcia esrurrado. Papai,
Você vai trazer um presente para mim? Daniel se abaixou, forçando um sorriso. Claro, princesa, vou trazer algo bem bonito de Paris. E para mim? Noah surgiu atrás da irmã, os olhos esperançosos. Para você também, campeão. Ele bagunçou os cabelos do menino com aquela familiaridade superficial que usa quando quer parecer um bom pai sem realmente se conectar. Margaret chegou às 9 em ponto, buzinando do lado de fora como se não pudesse perder um segundo sequer. Ela nem entrou para se despedir das crianças. Simplesmente buzinou novamente, impaciente. Preciso ir, disse Daniel pegando a mala. Daniel, chamei, minha voz quase um sussurro. Tem certeza disso? De que quer deixar sua família para viajar com sua mãe? Ele parou, a mão na maçaneta. Por um momento pensei que ele fosse reconsiderar, que ele fosse perceber o absurdo da situação, mas então ele virou o rosto para mim e o que vi ali me congelou. Indiferença. Sarah, para de dramatizar. Você tá parecendo uma criança carente. São só 2 semanas. Aproveita para descansar, para fazer suas coisas. Você vive reclamando que não tem tempo para si mesma. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha saído. Observei pela janela enquanto Margarete saía do carro, impecável em seu terno de viagem bege, óculos escuros enormes cobrindo metade do rosto. Ela abraçou o filho com uma efusividade que nunca demonstrou pelas crianças. Os dois entraram no carro e foi nesse momento que Daniel olhou para trás, não para mim, para casa, como se estivesse avaliando uma propriedade, não um lar. O carro partiu. Emma começou a chorar baixinho, Noah permaneceu em silêncio, mas vi suas mãozinhas se fecharem em punhos apertados. Tá tudo bem, menti novamente, puxando-os para um abraço. Papai volta logo. Mas algo dentro de mim sabia que nada estava bem, e que talvez nunca mais estivesse. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Daniel. Sarah, mudança de planos, ele disse, a voz abafada pelo barulho de fundo. Minha mãe decidiu que quer pegar o trem panorâmico até Nova York antes de voar para Paris. Uma experiência mais autêntica, ela disse. Vamos embarcar na Union Station em 1 hora. Ok, respondi, confusa. E o que isso tem a ver comigo? Pensei que você e as crianças pudessem nos encontrar lá, para se despedir direito. Minha mãe achou que seria apropriado. Apropriado. A palavra favorita de Margarete, sempre definindo o que era apropriado, adequado, aceitável. Você quer que eu arraste 2 crianças até a estação de trem para nos despedirmos, sendo que você vai ficar 2 semanas fora? Sarah, não começa. A irritação já estava presente na voz dele. É só uma despedida. Minha mãe insistiu, disse que as crianças devem aprender boas maneiras. Eu deveria ter dito não. Deveria ter desligado o telefone e continuado meu dia. Mas eu ainda estava presa naquela teia de tentar agradar, de tentar ser a esposa perfeita, a nora que Margarete nunca me permitiria ser. Tudo bem, murmurei. Estaremos lá. Arrumei as crianças novamente, peguei uma bolsa grande com lanches, brinquedos, lenços, tudo que uma mãe carrega quando sai de casa com crianças pequenas. Chamei um Uber, porque nosso único carro estava com Daniel. Mais uma das coisas que eu tinha que me acostumar, depender dele para tudo. A Union Station estava lotada. Era véspera de feriado e famílias inteiras se movimentavam com malas, crianças correndo, anúncios ecoando pelos alto-falantes. Encontrei Daniel e Margarete na plataforma Premium, onde só passageiros de primeira classe tinham acesso. O segurança me parou. Desculpe, senhora, esta área é restrita. Meu marido está ali. Apontei para Daniel, que conversava animadamente com a mãe, rindo de algo que ela havia dito. Mesmo assim, preciso ver seu bilhete. Eu não tenho bilhete, eu estou só me despedindo. O segurança ia dizer algo quando Margarete nos viu. Ela acenou com uma elegância estudada, como se estivesse fazendo um enorme favor ao reconhecer nossa presença. Tá tudo bem, Richard, ela disse ao segurança, que aparentemente a conhecia. Eles estão comigo. Bem, tecnicamente estão com meu filho. Passamos pela barreira. Emma segurava minha mão com força, intimidada pelo ambiente sofisticado.
Noah carregava sua mochila com desenhos do Homem-Aranha, completamente deslocada naquele cenário de luxo discreto. Chegaram, Daniel disse, olhando o relógio caro no pulso. Pensei que não viriam. Você pediu para virmos, respondi, tentando manter a voz calma. Margaret se abaixou para ficar na altura das crianças, mas manteve uma distância calculada, como se temesse que eles fossem sujar seu terno impecável. Crianças, comportem-se enquanto o papai estiver fora, ela disse, com aquele tom autoritário que usava para tudo. E cuidem da sua mãe, ela vai precisar de ajuda. A forma como ela pronunciou, sua mãe, carregava um desdém sutil, mas inconfundível, como se eu fosse apenas uma responsabilidade adicional, não parte da família. Emma começou a chorar. Não quero que o papai vá, mamãe. Ei, ei! Daniel se aproximou, mas o abraço foi breve, mecânico. Não chora, princesa. Vou trazer muitos presentes. Não quero presentes, Emma soluçou. Quero que você fique. Um anúncio ecoou. Trem 847 com destino a Nova York, plataforma 7, embarque imediato para passageiro de primeira classe. É o nosso, Margaret disse, já pegando sua bolsa de grife. Daniel, vamos, não podemos perder. Já vou, mãe. Ele olhou para mim e por um segundo, vi algo nos olhos dele. Dúvida, talvez? Culpa? Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Vocês ficam bem, ele disse, mais uma ordem do que um desejo. Deixei dinheiro na conta, se precisar de algo, liga. Daniel! Preciso ir, Sarah. Ele já estava se afastando. Foi então que Margaret se virou e, com um sorriso que não alcançava os olhos, deixou escapar as palavras que eu jamais esqueceria. Aproveite esse tempo para pensar no que realmente pode oferecer ao meu filho, querida. Talvez perceba que não é o suficiente. Antes que eu pudesse processar, antes que eu pudesse responder, eles já estavam subindo no trem. Daniel nem olhou para trás, simplesmente desapareceu dentro do vagão luxuoso, deixando para trás 3 pessoas paradas na plataforma como bagagem esquecida. O trem partiu. Emma chorava abertamente. Noah permaneceu imóvel olhando para os trilhos como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. E eu fiquei ali, parada, segurando 2 crianças, 2 malas que eu tinha trazido sem motivo e um coração que finalmente começava a entender que tinha sido quebrado há muito mais tempo do que eu queria admitir. A estação continuava movimentada. Pessoas passavam apressadas, vivendo suas vidas, perseguindo seus destinos. Ninguém notava a mulher parada no meio da plataforma com 2 filhos pequenos e os olhos começando a arder com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Porque se eu começasse a chorar ali, naquele momento, na frente das crianças, na frente de estranhos, eu sabia que não conseguiria parar. Respirei fundo. Vamos para casa, murmurei, pegando as mãos de Emma e Noah. Foi na caminhada até a saída, passando por famílias felizes se abraçando, por casais se despedindo com beijos e promessas de breve retorno, que a realidade finalmente me atingiu com força total. Meu marido tinha me abandonado numa estação de trem. Escolheu a mãe em vez da esposa. Escolheu Paris em vez dos próprios filhos. E naquele momento, enquanto o sol de meio-dia entrava pelas janelas altas da estação, criando feixes de luz que pareciam holofotes iluminando minha humilhação, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Quando ele voltasse, nada seria como antes, porque a mulher que ele deixou naquela estação não seria a mesma que o receberia de volta. Os primeiros 3 dias depois da partida de Daniel foram os mais silenciosos da minha vida. A casa parecia maior, mais vazia, ecoando cada passo que eu dava. Emma e Noah sentiam a ausência do pai, mas de formas diferentes. Emma perguntava constantemente quando ele voltaria, enquanto Noah simplesmente se tornara mais quieto, mais observador, como se estivesse guardando suas emoções em algum lugar profundo onde ninguém pudesse alcançá-las. Eu tentava manter a rotina. Café da manhã às 7, escola às 8, parquinho à tarde, jantar às 6, banho às 7:30, histórias antes de dormir às 8. Mas cada tarefa parecia mecânica,
automática, como se eu fosse um robô programado para executar funções sem realmente estar presente. À noite, depois que as crianças dormiam, eu me sentava na sala escura e olhava para o celular. Daniel tinha mandado exatamente 3 mensagens desde que partiu. Chegamos bem. O hotel é incrível. Mãe está adorando. Nenhuma pergunta sobre as crianças. Nenhuma palavra sobre sentir minha falta. Apenas atualizações frias, como se estivesse reportando a um gerente, não conversando com a esposa. Eu respondia com mensagens igualmente curtas. Que bom. Aproveitem. Crianças estão bem. Mas por dentro algo estava mudando. A dor estava se transformando em algo diferente. Não era raiva ainda, não completamente. Era mais como uma clareza lenta e dolorosa, como acordar de um sonho e perceber que tudo não passava de ilusão. Na 4ª noite não consegui dormir. Levantei às 2 da manhã e fui até o escritório de Daniel, um lugar que ele sempre manteve trancado, privado. Documentos importantes, ele sempre dizia. Preciso de um espaço só meu. A chave estava onde sempre esteve, escondida atrás dos livros na estante da sala. Típico de Daniel, previsível até na tentativa de ser secreto. Abri a porta do escritório, o cheiro de couro e perfume caro dele ainda impregnava o ar. A mesa estava organizada com precisão militar, penas alinhadas, papéis empilhados, laptop fechado no centro. Não sei exatamente o que eu estava procurando. Talvez apenas uma conexão com o homem que um dia amei, uma prova de que ele ainda se importava, de que nossa família ainda significava algo para ele. O que encontrei foi completamente diferente. Abri o primeiro armário, encontrei documentos financeiros, contratos, extratos bancários. Comecei a folhear sem muito interesse, até que um nome me saltou aos olhos. Conta conjunta, Daniel Carter e Margaret Carter. Peguei o extrato. Minha respiração parou. Transferências mensais, $50.000. Todo mês, durante os últimos 2 anos, Daniel transferia dinheiro da nossa conta familiar para uma conta conjunta que ele tinha com a mãe. $50.000 por mês. Minhas mãos tremiam enquanto folheava os extratos. Os valores variavam às vezes, 60.000, 45.000, 70.000, mas a consistência estava lá. Dinheiro que deveria estar guardado para o futuro das crianças, para nossa aposentadoria, para emergências. Dinheiro que ele estava secretamente dando para Margaret. Continuei procurando, agora com propósito. Encontrei e-mails impressos, trocas entre Daniel e a mãe dele. Li com o estômago embrulhado. Margaret para Daniel. Filho, você precisa pensar no seu futuro. Sarah é adequada para cuidar das crianças. Mas será que é a parceira certa para onde você está indo? Mulheres como ela não entendem o mundo dos negócios, do poder. Você merece alguém do seu nível. Daniel para Margaret. Mãe, eu sei. Às vezes penso que cometi um erro ao me casar tão rápido, mas agora tenho as crianças. É complicado. Margaret para Daniel. Crianças ficam bem, querido. O importante é você ser feliz. E se for preciso tomar decisões difíceis no futuro, estarei aqui para apoiá-lo. Sempre. Cada palavra era uma facada. Eu estava lendo a dissolução do meu casamento em formato de e-mail. Eles vinham planejando isso. Não explicitamente, não com palavras diretas, mas a intenção estava lá, clara como cristal. Margaret estava lentamente me apagando da vida do filho dela. E Daniel estava deixando. Encontrei mais. Um rascunho de acordo pré-nupcial que Daniel nunca tinha mencionado, escondido no fundo da gaveta, datado de 3 meses atrás. Nele constavam cláusulas absurdas. Em caso de divórcio, eu ficaria com 5% dos bens, contanto que não lutasse pela guarda total das crianças. A guarda seria compartilhada, mas as decisões importantes, escola, saúde, finanças, ficariam com Daniel. Ele estava se preparando para me deixar. E estava fazendo isso com a precisão fria de um executivo planejando uma aquisição corporativa.
As lágrimas finalmente vieram. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva. Uma raiva gutural, visceral, que queimava como fogo nas minhas veias. Tirei fotos de tudo. Cada extrato, cada e-mail, cada documento. Meu celular ficou cheio de evidências da traição silenciosa que vinha acontecendo bem debaixo do meu nariz. Quando o sol nasceu, eu ainda estava no escritório, cercada de papéis, com os olhos vermelhos e inchados, mas algo dentro de mim tinha se solidificado. A mulher que entrou naquele escritório não seria a mesma que a sairia dele. Emma me encontrou ali às 7 da manhã. Mamãe, por que você está no escritório do papai? Limpei o rosto rapidamente. Só procurando uns documentos, querida. Vamos tomar café da manhã. Preparei panquecas, as favoritas das crianças. Enquanto eles comiam, mandei uma mensagem para minha melhor amiga, Jennifer, que conhecia desde a época da faculdade. Jen, preciso falar com você. Urgente. A resposta veio em segundos. Estou aqui, o que aconteceu? Preciso de um advogado, o melhor que você conhecer. Houve uma pausa, então... Entendi. Vou ligar para você em 10 minutos. Jennifer não perguntou detalhes. Ela não precisava. Ela sempre soube que algo estava errado no meu casamento, mesmo quando eu insistia que estava tudo bem. Ela me indicou Amanda Peterson, uma advogada especializada em divórcio e direito de família, conhecida por ser implacável quando se tratava de proteger seus clientes. Consegui marcar uma consulta para aquela mesma tarde. Pedi para minha vizinha, Mrs. Chen, uma senhora doce que adorava as crianças, ficar com Emma e Noah por algumas horas. O escritório de Amanda Peterson ficava no 23º andar de um prédio elegante no centro de Chicago. Quando entrei, fui recebida por uma mulher na casa dos 40, cabelos escuros presos em um coque impecável, terninho cinza e óculos de armação fina. Sarah Carter? Ela estendeu a mão com um aperto firme. Sim. Sente-se. Conte-me tudo. E eu contei. Tudo. Desde o começo do casamento até a humilhação na estação de trem, passando pelos anos de desrespeito, pela influência tóxica de Margaret, pelas descobertas da noite anterior. Mostrei as fotos dos documentos, os extratos bancários, os e-mails. Amanda ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Sarah, o que você quer? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Você quer vingança? Quer justiça? Quer apenas sair dessa situação? Ou quer ganhar? Pensei por um momento. Quero proteger meus filhos, e quero que ele entenda que não pode me tratar como lixo descartável. Amanda sorriu. Não foi um sorriso caloroso, foi um sorriso de alguém que acabara de aceitar um desafio interessante. Então vamos ganhar. Mas preciso que você entenda, isso não vai ser fácil. Ele tem dinheiro, recursos, e pela descrição da sobra, ela vai lutar com unhas e dentes. Você está preparada para isso? Respirei fundo. Estou. Ótimo. Primeiro, não vamos fazer nada precipitado. Ele volta em quantos dias? 10. Perfeito. Isso nos dá tempo. Vou precisar que você faça exatamente o que eu disser. Nada de confrontos emocionais, nada de mensagens raivosas. Você vai agir como se estivesse tudo normal. Pode fazer isso? Posso. Bem, porque quando ele voltar, vamos virar o jogo de um jeito que nem ele e nem a mamãe dele vão esquecer. Saí do escritório de Amanda com um plano detalhado, calculado e impiedoso. Pela primeira vez em anos, eu me senti no controle da minha própria vida. Nos dias seguintes, segui as instruções dela à risca. Continuei mandando mensagens neutras para Daniel. Postei fotos das crianças nas redes sociais, mantendo a aparência de família feliz. Sorri para os vizinhos, fui às reuniões da escola. Por fora, eu era a mesma Sarah de sempre. Por dentro, eu estava construindo um arsenal. Amanda me colocou em contato com um investigador particular, um ex-policial chamado Marcos, que começou a rastrear os gastos de Daniel e Margaret na viagem. Cada jantar caro, cada hotel de luxo, cada compra desnecessária, tudo estava sendo documentado.
Vamos provar que ele priorizou luxo com a mãe em detrimento do bem-estar da própria família, Amanda explicou. Isso vai pesar muito na audiência de custódia. Também descobri algo interessante. A conta conjunta de Daniel e Margaret não era apenas para ajudar a sogra. Margaret estava usando o dinheiro para investir em imóveis em nome dela, construindo um patrimônio que seria herança apenas para Daniel, excluindo-me completamente. Eles estavam literalmente roubando o futuro das minhas crianças. A raiva que eu sentia não era mais caótica, era focada, afiada, direcionada. Quando Daniel mandou uma selfie dele e Margaret na Torre Eiffel com a legenda "Momento inesquecível com a pessoa mais importante da minha vida", eu simplesmente respondi com um emoji de coração. Mas aquele coração era vazio. Tão vazio quanto o que ele havia deixado no meu peito. Faltavam 6 dias para ele voltar. E eu mal podia esperar. Os 6 dias que antecederam o retorno de Daniel foram os mais intensos e produtivos da minha vida. Pela primeira vez em anos, eu tinha um propósito que ia além de cuidar da casa e das crianças. Eu estava construindo o meu futuro, e dessa vez seria nos meus termos. Amanda Peterson me orientou com a precisão de um general planejando uma batalha. Documentação é tudo, ela repetia constantemente. Emoção não ganha processos, fatos ganham. E foi exatamente isso que fizemos. Reunimos fatos. Marcos, o investigador particular, era discreto e eficiente. Em 3 dias, ele já tinha compilado um dossiê impressionante sobre a viagem de Daniel e Margaret. Jantares em restaurantes estrelados que custavam mais do que a nossa mensalidade escolar. Compras em boutiques de luxo na Champs-Élysées, um tratamento de spa para 2 que custou $8.000. Tudo pago com o cartão da conta conjunta que incluía os seus rendimentos. Marcos me mostrou, apontando para os extractos detalhados. Tecnicamente, ele está usando o dinheiro da família para bancar uma lua de mel com a mãe dele. A ironia era tão absurda que eu quase ri. Quase. Mas Amanda tinha razão sobre outra coisa. Eu precisava agir normalmente, não podia levantar suspeitas. Então continuei minha rotina de sempre, mas agora com um propósito oculto por trás de cada ação. Comecei a fotografar tudo. A geladeira cheia, que eu abastecia sozinha, as roupas das crianças limpas e organizadas, os deveres de casa que eu ajudava a fazer todas as noites, as consultas médicas que eu agendava e levava sozinha, cada recibo, cada nota fiscal, cada comprovante. Você precisa provar que é a cuidadora primária, que as crianças dependem de você para tudo. Isso vai pesar na decisão de custódia. Então comecei a documentar as ausências de Daniel, não só durante a viagem, mas antes dela. Vasculhei no meios antigos, mensagens, calendários, encontrei um padrão perturbador. Nos últimos 2 anos, Daniel tinha perdido 17 aniversários ou eventos importantes das crianças. 17. Futebol de Noah, onde ele marcou seu primeiro gol. Daniel tinha um jantar imperdível com clientes. O Dia dos Pais na escola, ele estava viajando com Margaret para um retiro de bem-estar. Cada ausência estava documentada, cada desculpa registrada. E agora, cada prova estava nas mãos de Amanda. Mas não era apenas sobre construir um caso legal, era também sobre me reconstruir como pessoa. Uma tarde, depois de deixar as crianças na escola, fui até um salão de beleza pela primeira vez em anos. Não um daqueles salões caros que Margaret frequentava, mas um simples, no meu antigo bairro. A cabeleireira, uma mulher chamada Rosa, de sotaque porto-riquenho e sorriso caloroso, me recebeu com um abraço. "Querida, faz tempo que não vejo você por aqui." "Faz tempo mesmo", admiti, sentando na cadeira. "O que vamos fazer hoje?" Olhei para o meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava tinha olheiras profundas, cabelo sem brilho, uma expressão cansada que parecia ter se tornado permanente. "Quero uma mudança", disse finalmente. "Algo que me faça sentir eu mesma de novo." Rosa sorriu e pegou a tesoura. "Deixa comigo." 2 horas depois, saí do salão com um corte moderno,
cabelos levemente mais claros e uma sensação estranha de leveza. Não era apenas o cabelo que tinha mudado, era algo interno, algo que estava começando a despertar depois de anos adormecido. Passei em uma loja de roupas. Não comprei nada caro ou extravagante, mas peguei algumas peças que me faziam sentir bem. Uma calça jeans que realmente servia, 2 blusas que não eram apenas confortáveis para cuidar das crianças, um blazer simples, mas elegante. Quando me olhei no espelho do provador, quase não me reconheci. Ali estava uma mulher que parecia ter propósito, direção, não uma sombra do marido, não uma extensão da sogra, apenas Sarah. Jennifer me ligou naquela noite. Como você tá? Estranhamente bem, respondi, surpresa com a minha própria resposta. A Amanda me contou sobre o plano. Sarah, eu só quero que você saiba, estou orgulhosa de você. Finalmente está fazendo algo por si mesma. Deveria ter feito isso há anos. Não se culpe, você estava sobrevivendo. Agora você está vivendo. É diferente. As palavras dela ficaram comigo. Sobreviver versus viver. Quantos anos eu passei apenas sobrevivendo? Enquanto isso, Daniel continuava mandando suas mensagens ocasionais. Fotos de monumentos, selfies com Margaret, comentários superficiais sobre o quanto estava aproveitando e relaxando. Em uma das mensagens, ele escreveu: "Minha mãe está comentando que devíamos trazer você e as crianças da próxima vez. Seria legal, não?" Respondi: "Seria sim." Mas por dentro pensei: não haverá próxima vez. Amanda me chamou no escritório no 8º dia. Tinha algo importante para me mostrar. "Encontramos algo interessante", ela disse, deslizando uma pasta pela mesa. Seu marido e Margaret não são apenas próximos financeiramente. Eles têm uma empresa juntos, registrada há 3 anos, uma LLC para investimentos imobiliários. Abri a pasta, lá estava, Carter & Carter Properties, LLC. Daniel como CEO, Margaret como CFO. Propriedades em Illinois, Nova York e Flórida. Tudo comprado com o dinheiro que ele desviava da nossa conta familiar. Isso é fraude conjugal? É ocultação de patrimônio. E em um processo de divórcio, isso pesa muito. Especialmente porque ele nunca te informou sobre essa empresa. Você, como esposa, tinha direito de saber sobre qualquer investimento feito com recursos da família. Minha cabeça girava. Quanto vale essa empresa? Amanda folheou alguns documentos. Pela avaliação preliminar, cerca de 3 milhões de dólares. O ar saiu dos meus pulmões. 3 milhões! Enquanto eu economizava em compras de supermercado, enquanto reutilizava roupas das crianças, enquanto me sentia culpada por comprar um café em uma cafeteria, ele e Margaret estavam construindo um império imobiliário secreto. "Podemos usar isso?" perguntei, a voz trêmula. "Podemos e vamos. Isso não só fortalece seu caso de divórcio, como também pode resultar em acusações criminais contra ele por ocultação de patrimônio e fraude conjugal." Pela primeira vez, senti algo além de raiva. Senti poder. Nos 2 dias finais antes do retorno de Daniel, foquei nas crianças. Levei Emma e Noah ao parque, ao cinema, à sorveteria. Queria que eles tivessem memórias boas, leves antes da tempestade que estava por vir. "Mamãe, você tá diferente", Emma observou enquanto comíamos pipoca no cinema. "Diferente como?" perguntei. "Mais feliz. Você tá sorrindo de verdade." Isso me tocou mais do que eu esperava. Puxei-a para um abraço. "É porque eu tô com vocês, meu amor. Vocês me fazem feliz." Noah, sempre observador, perguntou baixinho: "O papai vai voltar diferente também?" A pergunta me pegou desprevenida. "Por que pergunta isso?" Ele deu de ombros. "Porque antes de ir, ele estava sempre bravo, ou cansado, ou falando com a vovó Margaret. Ele nunca brincava de verdade com a gente." Meu coração apertou. As crianças percebiam mais do que eu imaginava. Elas sentiam a ausência emocional do pai há muito mais tempo do que eu queria admitir. "Não sei como o papai vai voltar, meu amor, mas sei que a mamãe sempre vai estar aqui. Sempre."
Na noite anterior ao retorno de Daniel, não consegui dormir. Fiquei sentada na sala escura, repassando tudo na mente. O plano estava montado. Amanda tinha preparado todos os documentos. Marcos tinha todas as evidências organizadas. Eu tinha uma conta bancária separada, aberta, com um dinheiro que eu tinha guardado secretamente das economias domésticas. Olhei para a aliança de casamento no meu dedo. Por 8 anos, aquele anel representava amor, compromisso, família. Agora parecia apenas um peso, uma corrente. Tirei-a lentamente e a coloquei sobre a mesa de centro. Não joguei fora, não escondi. Apenas deixei ali, como se estivesse deixando para trás uma versão de mim mesma. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Daniel. Chegamos em Nova York. Voo para Chicago amanhã às 10 a.m. Devo estar em casa por volta das 14. Ansiosos para te ver. Ansiosos, plural. Ele e Margaret. Respondi. Estaremos aqui. Mas o estaremos tinha um significado diferente agora. Não estaríamos esperando de braços abertos. Estaríamos esperando com documentos de divórcio, evidências de fraude e uma mulher que ele não conhecia mais. Amanda me mandou uma mensagem logo depois. Amanhã, assim que ele chegar, deixe ele se acomodar. Haja normal. Às 16 horas, meu assistente vai entregar os papéis. A partir daí, siga exatamente o script que combinamos. Sem emoção, sem drama, apenas fatos. Entendido, respondi. Subi para o quarto e me deitei na cama. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade, apenas um sono profundo e reparador. Porque eu sabia que no dia seguinte, tudo mudaria. E eu estava pronta. A tempestade estava chegando, e dessa vez eu não seria apenas uma vítima arrastada pela correnteza. Eu seria o olho do furacão, calma, centrada e absolutamente implacável. Daniel Carter estava prestes a descobrir que a mulher que ele abandonou na estação não era mais a mesma que o receberia em casa. E Margaret? Bem, ela estava prestes a aprender que nem sempre a mãe ganha. O dia amanheceu claro e frio. Acordei às 6 da manhã, antes das crianças, e fiquei alguns minutos deitada, olhando para o teto. Hoje era o dia. Respirei fundo, deixando o ar encher meus pulmões completamente antes de soltar devagar. Calma, controle, foco. Levantei, fiz café, preparei o café da manhã. Waffles com morangos, os favoritos de Emma e Noah. Quando eles desceram, ainda de pijama e com os cabelos bagunçados, sorri com uma genuinidade que me surpreendeu. Bom dia, meus amores. Mamãe, o papai volta hoje! Emma exclamou, pulando na cadeira. Volta sim, confirmei, servindo o suco de laranja. Noah comeu em silêncio, mas percebi que ele olhava para mim de vez em quando, como se tentasse decifrar algo. Aquele menino era assustadoramente perceptivo para os seus 5 anos. Depois do café, deixei que assistissem desenhos enquanto eu me arrumava. Eu escolhi cuidadosamente minha roupa, uma calça social preta, uma blusa branca simples, o blazer que tinha comprado dias antes. Nada de chamativo, nada de desleixado. Profissional, composta, no controle. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo baixo, passei uma maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, a mulher que me encarava era diferente daquela que tinha sido abandonada na estação. Havia determinação naqueles olhos. Força. Às 13h45, ouvi o som de um carro parando na frente de casa. Olhei pela janela. Um Uber preto. Daniel saiu primeiro, alongando os braços, como se a viagem tivesse sido exaustiva. Margaret desceu em seguida, ajeitando os óculos escuros com um movimento dramático. Que saudade dessa casa, ela disse. Embora eu soubesse que era mentira, ela odiava a nossa casa, sempre achava algo para criticar. Daniel finalmente me olhou. Sarah, estou em casa. Bem-vindo, respondi com um sorriso educado, frio, distante. Ele percebeu algo, franziu levemente a testa, mas não comentou. Trouxemos presentes, anunciou, abrindo uma das malas. Emma e Noah se ajoelharam ao redor, empolgados.
Para Emma, uma boneca cara de porcelana vestida com roupas parisienses. Para Noah, um carrinho de controle remoto sofisticado. Presentes caros, vazios, comprados de última hora em uma loja de aeroporto. Digam obrigado ao papai, instruí. Obrigado, papai, eles disseram em coro. Margaret sentou-se no sofá como se fosse a dona da casa. Sarah, querida, poderia fazer um chá? A viagem foi exaustiva. Antes eu teria corrido para a cozinha. Hoje, simplesmente respondi. Claro, em um momento. Fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo. Mãos firmes, respiração controlada. Olhei para o relógio. 14h10. Faltavam 50 minutos. Voltei à sala com uma bandeja. Chá para Margaret, café para Daniel. Servi com a elegância silenciosa de quem executou essa tarefa 1000 vezes. E então? Perguntou Daniel, afundando na poltrona. Como foram essas 2 semanas? As crianças se comportaram? Foram ótimas. Mantivemos a rotina, escola, parque, algumas atividades. Que bom que sabia que você daria conta. Dar conta? Como se cuidar de 2 filhos sozinha fosse apenas mais uma tarefa doméstica a se riscada da lista. Margaret sorveu o chá ruidosamente. Paris foi maravilhoso, Sarah. Você não tem ideia. A Torre Eiffel à noite, o Louvre, os jantares. Daniel foi o acompanhante perfeito, tão atencioso. Que bom que se divertiram, respondi sem emoção. Deveríamos fazer isso mais vezes. Margaret continuou, lançando um olhar significativo para o seu filho. Mãe e filho é um vínculo especial. Com certeza é, concordei. Daniel me olhou estranhamente. Você tá diferente. Diferente como? Não sei, mais quieta, mais fria. Talvez eu esteja só cansada, respondi, tomando um gole do meu próprio chá. 2 semanas cuidando de tudo sozinha cansa. Você sempre cuidou de tudo sozinha, ele disse com um meio sorriso, como se fosse um elogio. É verdade, sempre. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Margaret olhava para mim com aquela expressão de quem tenta decifrar um enigma. Daniel mexia no celular, já desconectado da conversa. Emma e Noah brincavam no canto da sala com os presentes novos. Observei-os, gravando aquele momento na memória. A inocência deles, a alegria simples. Logo, tudo mudaria, e eu precisava estar certa de que estava fazendo a coisa certa. Estava. Às 15h30, Margaret se levantou. Bem, preciso ir. Estou exausta. Vou te levar, Daniel se ofereceu imediatamente. Não precisa, querido, já pedi um carro, deve estar chegando. Ela foi até onde eu estava e, para minha surpresa, segurou minhas mãos. Sarah, cuide bem do meu filho, ele merece o melhor. Olhei diretamente nos olhos dela. Todo mundo merece o melhor, Margaret. Algo passou pelo rosto dela. Confusão? Desconfiança? Mas o carro buzinou do lado de fora e ela não teve tempo de responder. Depois que Margaret saiu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Daniel subiu para desempacotar. Ouviu indo e vindo entre o quarto e o banheiro, o som da água do chuveiro. As crianças voltaram a brincar. Olhei para o relógio. 15h55. 5 minutos. Meu coração acelerou, mas mantive a respiração constante. Fui até a mesa da sala e peguei uma pasta que tinha deixado ali de manhã. Dentro, os documentos que Amanda tinha preparado. Às 16h em ponto, a campainha tocou. Daniel gritou do andar de cima. Sarah, pode atender? Pode deixar, respondi. Abri a porta. Um homem de terno, jovem, com uma pasta executiva, o assistente de Amanda. Sarah Mitchell Carter? Ele perguntou. Sou eu. Tenho uma entrega para Daniel Carter. Ele está? Está, um momento. Subi as escadas. Daniel estava no quarto, organizando roupas. Tem alguém na porta para você. Precisa assinar um documento. Ele franziu a testa. Documento? Não estou esperando nada. É melhor você ir ver. Descemos juntos. O assistente ainda estava na porta.
profissional, impecável. Daniel Carter? Sim. Preciso entregar isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope grosso, branco, oficial. Daniel pegou, confuso. O que é isso? Documentos legais. Preciso que assine aqui confirmando o recebimento. Daniel assinou mecanicamente, ainda olhando para o envelope. O assistente assentiu, virou-se e foi embora. Daniel fechou a porta, rasgando o envelope. Tirou um maço de papéis. Seus olhos percorreram a primeira página. Viu o exato momento em que ele entendeu. O rosto empalideceu. Os dedos apertaram o papel com tanta força que amassaram as bordas. O que é isso, Sarah? Respirei fundo. São os papéis do divórcio. O silêncio foi absoluto. Até as crianças que brincavam na sala pararam e olharam para nós sentindo a tensão. Divórcio? Ele repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Você está pedindo divórcio? Estou. Por quê? A voz dele subiu. Do nada? Você viaja com a minha mãe e resolve que quer o divórcio? Não foi do nada, Daniel. Foi acumulando por anos. Mas a viagem foi a gota d'água. Você está sendo ridícula. Foi só uma viagem. Você me abandonou numa estação de trem com 2 crianças pequenas para viajar com sua mãe. Você escolheu ela em vez da sua família. Minha mãe é minha família. E eu? E as crianças? O que somos? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Continuei, a voz firme. Você gastou mais de $200 mil em 2 anos transferindo dinheiro para uma conta conjunta com sua mãe. Dinheiro que deveria ser para o nosso futuro, para a educação das crianças. Você criou uma empresa secreta com ela, usando recursos da nossa família. Você me tratou como empregada, não como esposa. Como você sabe disso? Ele gaguejou. Porque eu parei de ser cega. Porque eu finalmente abri os olhos. Daniel olhou para os papéis novamente, folheando rapidamente. Vi quando chegou nas partes sobre a divisão de bens, sobre a custódia das crianças, sobre as evidências anexadas. Você me investigou? A voz dele era misto de choque e raiva. Contratou um investigador particular? Contratei. E ele encontrou muita coisa interessante. Tá tudo documentado aí. Ele jogou os papéis na mesa com força. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Eu sou o provedor desta família. Esta casa, estas roupas, esta comida, tudo vem do meu trabalho. E eu sou a mãe que cria os seus filhos enquanto você constrói impérios secretos com sua mãe. Acho que estamos quitas. Emma começou a chorar baixinho. Noah a abraçou, os dois olhando para nós com olhos arregalados de medo. Abaixei a voz, voltando à calma. Daniel, não vamos discutir isso na frente das crianças. Você tem os papéis. Leia, converse com o seu advogado, e então podemos falar como adultos. Você está destruindo esta família! Ele gritou. Não, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Você destruiu. Eu só estou finalmente reconhecendo os destroços. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Emma, Noah, peguem suas mochilas. Vamos passar a tarde na casa da tia Jennifer. Você não vai levar minhas crianças? Daniel se colocou na frente da porta. Vou sim, e se você tentar me impedir, vou ligar para a polícia. Não há ordem de restrição contra mim. Há contra você, se eu quiser solicitar uma. A ameaça velada funcionou. Ele se afastou, tremendo de raiva. Levei as crianças para o carro. Emma ainda chorava. Noah estava pálido, em choque. Está tudo bem, menti suavemente, prendendo os cintos deles. Quando liguei o carro, olhei para casa. Daniel estava na janela, segurando os papéis, o rosto contorcido numa expressão que misturava raiva, choque e algo que talvez fosse arrependimento. Mas era tarde demais para arrependimento. Dirigi até a casa de Jennifer,
as mãos tremendo no volante. Não de medo, de alívio. Eu tinha feito. Finalmente eu tinha dado o primeiro passo. E não havia volta. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções, batalhas legais e redescobertas. Mas ao contrário do que eu imaginava, não foram meses de desespero. Foram meses de transformação. Daniel tentou de tudo. Primeiro veio a negação. Ele me ligava 10, 15 vezes por dia, mandava mensagens dizendo que eu estava louca, que eu estava exagerando, que eu estava destruindo a nossa família por nada. Bloqueei o número dele e toda a comunicação passou a ser feita através dos advogados. Depois veio a raiva. Ele contratou um dos advogados mais caros de Chicago, obviamente pagos por Margaret, e tentaram pintar um retrato de mim como uma mãe instável, uma esposa interesseira que queria só o dinheiro dele. Mas Amanda estava preparada. Cada acusação deles era rebatida com documentos, evidências, testemunhas. A audiência preliminar foi tensa. Daniel entrou no tribunal com um terno de $3.000, Margaret ao lado dele como uma sombra protetora. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo nele que nunca tinha visto antes: medo. Ele finalmente estava entendendo que eu não era mais a mulher submissa que ele podia controlar. Amanda apresentou tudo: os extratos bancários mostrando as transferências secretas, os documentos da empresa oculta, as evidências dos gastos excessivos na viagem enquanto eu pedia para as crianças economizarem água em casa, o registro de todas as vezes que ele tinha perdido eventos importantes das crianças. Tudo. O juiz, uma mulher na casa dos 60 chamada a Honorável Rebecca Walsh, ouvia tudo com uma expressão cada vez mais séria. Quando o advogado de Daniel tentou argumentar que ele era um pai dedicado, ela o interrompeu. Dedicado? Ela repetiu, olhando para os documentos. O senhor perdeu 17 eventos importantes na vida dos seus filhos nos últimos 2 anos. Gastou $200.000 em uma conta secreta, enquanto sua esposa racionava as compras do supermercado. E depois abandonou sua família em uma estação de trem para viajar para Paris com sua mãe. Essa é sua definição de dedicado, doutor? O advogado empalideceu. Margaret apertou o braço de Daniel, sussurrando algo furiosamente. A decisão preliminar saiu 1 semana depois, custódia temporária para mim, com visitação supervisionada para Daniel aos finais de semana. Ele teria que pagar pensão alimentícia substancial e não poderia tomar nenhuma decisão importante sobre as crianças sem minha aprovação. A empresa secreta seria incluída na divisão de bens, e haveria uma investigação completa sobre a ocultação de patrimônio. Quando Amanda me ligou com a notícia, eu estava na cozinha, preparando o jantar. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ganhamos? Perguntei, a voz trêmula. Ganhamos a primeira batalha, e foi uma vitória importante. Desliguei e me apoiei no balcão, as lágrimas finalmente vindo, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de validação, de justiça. Emma entrou na cozinha. Mamãe, por que está chorando? Limpei o rosto e sorri. Às vezes choramos quando estamos felizes, meu amor. Você está feliz? Abaixei para ficar na altura dela, segurando seu rostinho nas mãos. Estou, porque agora sei que tudo vai ficar bem. Daniel tentou mais uma vez me convencer a desistir. Apareceu na casa uma tarde sem avisar, violando a ordem de contato apenas através dos advogados. Sara, por favor, podemos conversar como adultos? Temos advogados para isso. Eu cometi erros, eu sei, mas não precisamos chegar a esse ponto. Pensa nas crianças. É exatamente nelas que eu estou pensando, e pela primeira vez em anos, estou pensando em mim também. Minha mãe estava errada, ok? Ela interferiu demais. Eu não deveria ter deixado. Sua mãe não é o problema, Daniel. Você é. Você escolheu dar ouvidos a ela. Você escolheu me tratar como invisível. Você escolheu desviar dinheiro, esconder patrimônio, priorizar luxo em vez da família. Foram suas escolhas. Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. O que você quer? Dinheiro? A empresa? A casa? Diz o que você quer e eu te dou. Eu quero respeito. Quero dignidade, e quero que minhas crianças cresçam sabendo que a mãe delas não aceitou ser tratada como segunda opção.
Eu te amava, ele disse, a voz quebrando. Não, corrigi. Você amava a ideia de mim, a esposa que cuidava de tudo enquanto você construía seu império, a mulher que nunca questionava, nunca reclamava, nunca exigia mais. Mas eu não sou essa mulher, e sinceramente, nunca fui. Fechei a porta, ouvi-o ficar ali por alguns minutos antes de finalmente ir embora. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei no escritório, o mesmo que antes era de Daniel e agora era meu. Abri meu laptop e comecei a pesquisar cursos de enfermagem. Havia programas de retorno para profissionais que tinham interrompido a carreira, programas de bolsa, possibilidades. Pela primeira vez em 8 anos, comecei a sonhar de novo. Não sonhos sobre casamento perfeito ou família ideal, sonhos sobre mim, sobre quem eu queria ser, sobre o que eu queria conquistar. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. A divisão de bens foi melhor do que eu esperava. Fiquei com a casa, metade dos investimentos e uma porção substancial da empresa secreta que Daniel tinha com a Margaret. A ironia era deliciosa. Agora eu era coproprietária de algo que eles tentaram esconder de mim. O Daniel ficou com o restante, mas teve que pagar uma quantia significativa, como compensação pela ocultação de patrimônio. Margaret tentou interferir até o fim, mas o juiz foi claro. Ela não tinha voz legal no processo. A custódia ficou majoritariamente comigo, com visitação de Daniel 2 vezes por semana e fins de semana alternados. E para minha surpresa, quando ele finalmente começou a passar tempo sozinho com as crianças, sem Margaret por perto, sem distrações, só ele e Emma e Noah, ele começou a se tornar um pai melhor. Não um pai perfeito, mas melhor. Emma me contou que ele havia pedido desculpas para ela. Papai disse que foi egoísta, ela compartilhou uma noite enquanto eu a ajudava com o dever de casa. Disse que está tentando ser melhor. E você acredita nele? Perguntei. Ela pensou por um momento. Acho que sim, ele está tentando. Ontem ele jogou bola comigo por 1 hora inteira, sem olhar o celular nenhuma vez. Pequenos passos, mas eram passos. Noah era mais cauteloso. Ele observava o pai com aquela seriedade intensa, como se estivesse avaliando se podia confiar novamente. Mas lentamente, ele também começou a se abrir. Quanto a mim, recomecei a faculdade de enfermagem. Era exaustivo equilibrar os estudos com cuidar das crianças, mas pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Acordava com propósito. Dormia cansada, mas satisfeita. Jennifer vinha jantar conosco toda semana. Olha para você, ela disse uma noite enquanto tomávamos vinho depois que as crianças dormiram. Você tá radiante. Eu tô cansada, ri, mas tô feliz. É diferente, né? Quando você vive para si mesma, não apenas para os outros. Completamente diferente. 6 meses após o divórcio, encontrei Daniel por acaso num café. Ele estava sozinho, lendo um livro. Quando me viu, levantou-se hesitante. Sara? Oi? Oi, Daniel. Silêncio desconfortável. Então ele falou. Você tá bem? Tô ótima. E você? Eu tô me ajustando. Ele deu um meio sorriso. Voltei para a terapia. Acho que precisava há muito tempo. Fiquei surpresa. Isso é bom. É. Ele hesitou. Sara, eu queria pedir desculpas. De verdade. Pelo que fiz, por como te tratei. Você merecia muito mais. Olhei para ele. O homem que um dia amei, que me magoou profundamente, que agora parecia menor, mais humano. Obrigada por dizer isso. Você está estudando enfermagem de novo, as crianças me contaram. Tô, me formo ano que vem. Sempre soube que você era forte, ele disse baixinho. Só não percebi o quanto até você ir embora. Não respondi. Algumas coisas não precisavam de resposta. Despedimo-nos educadamente, sem rancor, sem mágoa, apenas 2 estranhos que um dia dividiram uma vida. 1 ano depois do divórcio, formei-me com honras. Emma e Noah estavam na plateia segurando um cartaz que dizia: Mamãe é a melhor. Jennifer chorava mais do que eu.
Até Daniel apareceu, sentado no fundo, e acenou discretamente quando nossos olhos se encontraram. Consegui um emprego num hospital pediátrico, trabalhando com crianças doentes. Cada plantão, cada sorriso de criança, cada gratidão dos pais me lembrava de por que eu tinha escolhido aquele caminho tantos anos atrás. Emma cresceu para ser uma menina forte, independente, que já falava em ser advogada, como a tia Amanda. Noah desenvolveu um amor por desenho e queria ser arquiteto. Ambos eram felizes, ajustados, amados. E eu? Eu finalmente aprendi que meu valor não estava em ser a esposa perfeita, a nora aceitável, a mulher que se moldava aos desejos dos outros. Meu valor estava simplesmente em ser Sarah, em ser mãe, profissional, amiga, mulher. Uma tarde, 2 anos depois do divórcio, estava no parque com as crianças quando uma mulher se aproximou. Ela parecia cansada, com olheiras profundas, segurando a mão de uma criança pequena. Desculpa incomodar, ela disse timidamente, mas eu precisava falar com você. Meu nome é Rebeca. Eu li sobre seu caso no jornal. A história toda. Ah, respondi, sem saber o que dizer. Meu marido, ele também me trata como você foi tratada. Invisível, segunda opção. Eu estava pensando em apenas aceitar porque é mais fácil. Mas então li sua história e... Ela parou, as lágrimas escorrendo. Você me deu coragem. Segurei as mãos dela. Você já tem coragem. Só precisa encontrá-la dentro de você. Dei o cartão de Amanda. Liga para ela. Ela vai te ajudar. Rebeca me abraçou, sussurrou um obrigada trêmulo e foi embora. Observei-a se afastar e senti algo quente no peito. Minha história tinha significado. Minha dor tinha propósito. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na varanda e olhei para as estrelas. Pensei em tudo o que tinha passado, a dor, a traição, a luta, a vitória. E finalmente entendi. Às vezes a vida nos quebra, não para nos destruir, mas para nos reconstruir mais fortes. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Meu marido me deixou numa estação de trem. Pensou que estava me abandonando. Mas o que ele realmente fez foi me libertar. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde precisava estar. Em casa. Comigo mesma.